Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. E no programa de hoje nós temos a alegria e satisfação de receber Ricardo Berzoini, deputado federal pelo PT de São Paulo. É um prazer recebê-lo nos estúdios da TV Aberta neste programa, que será distribuído pela ACESP e pela ABCCom a todos os canais comunitários do país, porque o tema é absolutamente importante para nós, questão da democratização dos meios de comunicação. Prazer é meu de estar aqui, eu agradeço pelo convite, deixo claro desde já minha posição. Eu acho que a TV comunitária é um instrumento fundamental para a democratização das comunicações no Brasil, até porque traz para o âmbito da comunidade o debate sobre os problemas locais e sobre as questões fundamentais para ser levada para um debate público. Perfeito. Deputado, eu queria começar debatendo, conversando a respeito da sua opinião, a respeito da importância da mídia local, né? Sejam elas rádios comunitárias, TVs comunitárias e até as TVs comerciais, na TV por assinatura ou as abertas, mas que tem programação local, que tem um viés local. Esse é um debate importante porque eu acho que o brasileiro, de maneira geral, ele se sente muito com uma referência nacional pelo caráter do nosso país. Quer dizer, a política nacional polariza, os debates sobre economia nacional, sobre esporte nacional, a cultura nacional é muito forte. Agora, por outro lado, você tem a dimensão da vivência do cidadão no seu local de moradia, no seu local de trabalho, e que remete muitas vezes a uma ausência na pauta dos grandes meios de comunicação dessa dinâmica local. Então, é muito comum a pessoa saber o que está acontecendo no Afeganistão, saber o que está se passando na China, mas não ter ninguém discutindo o que está se passando na esquina, ou na escola do bairro, ou no posto de saúde do hospital. Ou seja, a tendência da mídia brasileira, a grande mídia empresarial, é focar no nacional, quando muito no estadual. E esquecer o comunitário, não só o municipal, mas o assunto do bairro, o assunto da esquina, da vila, da favela, daquilo que está ao alcance do cidadão e que ele quer saber também. Ele quer ver discussão e quer ver registro do que acontece na sua comunidade. Deputado, certa vez eu estava em Recife e ligando a televisão no hotel, eu comecei a ver o trânsito da Marginal Tietê. Então aparecia lá o sujeito e falou, olha, veja só como é que está o trânsito. E eu me coloquei na posição do cidadão que estava lá em Recife, em Pernambuco, e pensei o seguinte, o que será que o cidadão que está em Recife, em Pernambuco, pensa quando ele liga a televisão e começa a mostrar para ele o trânsito da Marginal Tietê? Quer dizer, isso não é um contrassenso? Não seria importante, por exemplo, avançarmos aquele projeto de lei tão polêmico da Jandira Fegali, que falava importância da regionalização da programação de televisão? Tem uma obrigatoriedade de ter um percentual da veiculação que registre o que acontece no estado, no município. Mas as grandes redes não gostaram disso. Não, porque claro que não, investir porque em programação tem local, escala. Né? Hoje, com uma equipe reduzida, concentrada em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, eles pautam a opinião e o debate do Brasil inteiro. E acabam, muitas vezes, deixando o cidadão com uma sensação de que ele mora na União ou no Estado. Ele mora na cidade. E a cidade é o local de convivência. Eu falo sempre da questão do pertencimento. O cidadão tem orgulho de dizer, eu sou cidadão de tal bairro. Eu moro na Cidade de Mar, eu moro na Penha, Guaianazes. Ele fala com orgulho porque aquilo é a relação de pertencimento dele. Ele é bairrista, é que nem time de futebol, assim né? como no município do interior, a relação de orgulho dos fatos da sua cidade, seja um ponto turístico, um time de futebol, tudo que se refere à cidade é fundamental. E saber da notícia, ter a cobertura da Câmara Municipal, ter a cobertura da vida política da cidade, é fundamental. E aí eu diria que no interior tem até as rivalidades, né? Exato. De cidade contra cidade no futebol, né? Por exemplo, Ribeirão Preto com Ponte Preta, com não sei mais quem. Eu estava vendo isso aí esses dias, inclusive, na internet, e é exatamente esse sentido de pertencimento, né? Que as pessoas poderiam ver estampado na mídia e muitas vezes não veem. E uma coisa não concorre com a outra, diretamente. Na verdade, cobrir o país é importante também. As pessoas querem saber o que está acontecendo, mas é preciso ter as dimensões de nação, de estados, de municípios, até de bairros. Uma programação complementar, né? Eu diria, não é exclusivista, não é só de bairro e nem só nacional. Eu sempre né? acho muito engraçado quando fala que teve uma explosão em Bagdá, sem nenhum demérito
a importância geopolítica lá da região, mas tem uma explosão em Bagdá e o cara soube que teve um assalto na esquina da casa dele e ele não vai ver nunca a cobertura daquele assalto, mas a explosão em Bagdá que matou 30 pessoas, certamente está em todos os telejornais do mundo. Do mundo, é. E as questões locais próximas estão ocultadas por essa economia de escala. Desapercebidas. Deputado, no Congresso Nacional, recentemente, nós temos presenciado uma série de ações de parlamentares, como o seu mandato teve uma ação muito importante, na apresentação de projetos de lei. A gente tem o Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, a gente tem a própria Luiza Erundina, aqui de São Paulo. Exato. Você tem uma série de parlamentares que têm feito projetos de lei que enxergam as TVs comunitárias, as rádios comunitárias, com um outro olhar, né? Ou seja, a importância do fomento desse tipo de mídia. E, então, recentemente foi criada no Congresso Nacional uma frente parlamentar em defesa das TVs comunitárias. O colega seu, o deputado Roberto Santiago, é quem preside esta frente. E eu sei que você, inclusive, deve ser aí um dos nossos signatários desta frente, motivo de muita alegria e muito orgulho para nós. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto de lei que você apresentou, dizendo que as TVs comunitárias também poderiam ter um pedaço de publicidade comercial, visto que você não tem nem fundo público, claro, e nem publicidade oficial formatada para as TVs comunitárias. A TV comunitária, ela tem uma característica especial. Ela tem uma previsão legal que a distingue das TVs comerciais. No entanto, ela precisa sobreviver como qualquer TV. Ela precisa pagar suas contas, precisa remunerar seu pessoal. E, evidentemente, a forma de financiamento tem que ser uma das preocupações de quem defende que haja TV comunitária, que ela não tem fins lucrativos, mas ela tem a necessidade de pagar suas despesas. Nesse sentido, eu apresentei um projeto que permite que as TVs comunitárias possam veicular, sim, publicidade comercial, não apenas apoio cultural, e que tenha simplesmente uma limitação de tempo, 3 minutos a cada hora, portanto 5% do tempo, muito menos do que as TVs comerciais exibem de publicidade, e que possam principalmente fazer a propaganda de empreendimentos locais. Ou seja, você mantém a característica comunitária para evitar que uma grande empresa ocupe toda a grade de publicidade com a publicidade de uma marca nacional. Na verdade, vai ser um comerciante ou uma indústria local ou um agricultor local que vai fazer a sua publicidade. Isso, na verdade, já é praticado por algumas TVs comunitárias de maneira, digamos, não plenamente assumida. Mas eu acho que tem que dar legalidade para isso. E eu apresentei o projeto e nós precisamos mobilizar o setor para que nós possamos acelerar a tramitação. Deputado, ainda sobre esse tema, eu participo dessa discussão há muito tempo. Eu dizia o seguinte: muitas vezes o agente público fiscalizador, no caso era da Anatel, hoje é da Ancine, ele olhava para a TV comunitária e ele procurava publicidade. E quando ele via uma publicidade comercial, que era publicidade com preço, ele começava um processo administrativo, né, dentro da própria agência. E às vezes, um processo criminal, né, contra o dirigente da TV comunitária, da rádio comunitária, enfim. Tal. Mas o que me chamava muito a atenção, deputado, é que nunca esse agente vistor da Anatel, ele se preocupou em assistir a programação para saber, mas quem é que faz esse programa? E uma vez eu vi uma degravação de uma programação aqui da TV aberta de São Paulo, porque a Anatel disse, não, tem publicidade comercial, nós vamos entrar com um processo, nós vamos para o Ministério Público, vamos para não sei onde, e a prova está aqui. Aí quando eu comecei a ver a degravação, mostrava lá a publicidade comercial e falava assim, e agora é o programa do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Aí eu colocava outra publicidade, né, dita comercial, e dizia o seguinte, e agora é o programa da Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E nunca o agente vistor, o debate sempre foi tão raso em relação ao preço que nunca ninguém discutiu o conteúdo da TV comunitária, que eu acho que isso é fundamental. Claro. O que passa na TV comunitária? É a programação local, é a organização governamental, é o sindicato patronal, é o sindicato trabalhador, é o programa religioso de A, de B, de C. Quer dizer, isso que eu acho que é o importante, que deveria estar em discussão na mesa. Mas a discussão é se tem um preço ou se não tem. Não, e veja bem, qual é a importância real de ter o preço ou não? É exatamente essa questão. Não tem importância nenhuma isso. É claro que se há uma interpretação da lei nesse sentido,
cabe a todos nós buscar cumpri-la. Mas vamos esquecer a lei, até porque nós estamos lutando para modificá-la, e verificar o seguinte: o importante é que a TV comunitária cumpra o seu papel de ser um canal efetivo de comunicação local, para dar notícias, mas também vai passar debates sobre ideias, sobre política, sobre qualquer outro assunto que possa motivar as pessoas a assistir a programação local. Eu acho que, de fato, aí o Estado tem que ser mais colaborativo e menos punitivo, para permitir que as pessoas que estão lutando para manter um empreendimento como esse funcionando e gerando atividade econômica, inclusive, possam trabalhar com tranquilidade. Deputado, em determinado momento, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, ela fez uma campanha, ainda hoje ela existe, talvez a gente precise realçar um pouco essa campanha, que dizia o seguinte: quem financia a baixaria é contra a cidadania. Exatamente. O senhor deve ter acompanhado, tudo mais. Nós, na Associação Paulista de Canais Comunitários, na ACESP, resolvemos colocar em um ponto de discussão nesse debate para dizer o seguinte: quem financia cidadania é contra a baixaria. Não é só quem dá dinheiro para essas baixarias da televisão, mas é que quem dá dinheiro para coisa boa, e eu não estou dizendo coisa boa na televisão, seja só da TV comunitária. Se você for pegar a maior rede de televisão, você pega lá o da Globo, um Globo Repórter, que às vezes tem um programa educativo que vai mostrar, por exemplo, como é que é a vida em determinado país da Ásia. Olha, isso é importantíssimo, é cultura, é cidadania, é importante e tudo mais. Então, nós queremos prestigiar o quê? Esse tipo de conteúdo, esse tipo de mídia. E aí nós lançamos a campanha: quem financia a cidadania é contra a baixaria. Exatamente. Né? Que não basta só não dar dinheiro, né, para porcaria, tem que dar dinheiro para coisa boa. Tem que financiar a produção cultural de qualidade, a produção informativa. Queria ouvir sua opinião a respeito desse tema. Eu tenho uma visão, inclusive, de que nós precisamos avançar muito no Brasil. E desculpe, deputado, só mais uma pergunta para dizer o seguinte: até porque o maior financiador da mídia no Brasil é o Estado brasileiro. Exato. Seja o governo federal, estadual ou municipal, as estatais. São os maiores financiadores será que eles não têm uma responsabilidade social na destinação desses recursos? É aí que eu quero chegar. Nós precisamos abrir um debate sério no Brasil sobre o que é a formação de opinião a partir dos meios de comunicação eletrônica. É claro que a internet cresceu muito, mas ela também faz parte desse universo. Obviamente, nós todos somos contra qualquer tipo de censura, mas melhor do que a censura é a indução. Você criar um processo de convencimento social de que é preciso prestigiar a cultura nacional, que é preciso ampliar a produção nacional e focar nos temas que são de interesse do país. Por exemplo, a questão educacional. Com o poder de fogo que tem hoje os grandes meios de comunicação, nós poderíamos avançar bastante no conhecimento sobre a história do Brasil, sobre os processos políticos que o país já viveu, os conflitos, as contradições, até para auxiliar o conjunto da população a perceber que a política não é uma questão de enfrentamento de interesses menores do cotidiano. Ela é um processo de enfrentamento das grandes visões sobre o projeto nacional, que começa lá atrás com a República Velha, depois vem para o período com Getúlio Vargas, Estado Novo. Depois passa pelo Estado Novo, para o processo ditatorial, depois a redemocratização e assim por diante. Quer dizer, o Brasil não pode viver o presente ignorando que tem um passado que construiu todo esse processo. O tema da reforma política, por exemplo. A reforma política é uma questão fundamental para a democracia no Brasil, assim como é a questão da ampliação da liberdade de expressão. Pergunte se há algum debate organizado na grande TV, didático, com exposição de pontos de vista conflitantes sobre a reforma política. Um detalhe importante: se você for na Europa, todos os países têm grandes programas de debates políticos entre partidos. Programas na Itália, que são... dentro da RAI, que é a maior... Na RAI, na TV da Espanha também, na TVE da Espanha. Você tem programas que levam 3 horas com 2 grandes líderes, ou 3 ou 4 grandes líderes políticos do país debatendo. É verdade. No Brasil desapareceu isso. Você não tem programa desse tipo. Sem contar o fato de que muitas vezes a programação tem um nível que beira a insanidade mental. Tem situações... que não colaboram com nada. Objetivamente, que só colaboram para deformar a apreciação de quem assiste, principalmente crianças e adolescentes. São programações que afrontam, inclusive, o estatuto da criança e do adolescente. Então, eu acho que é preciso abrir um debate sobre isso. E para que ninguém acuse de querer censurar ou controlar do ponto de vista estatal, é preciso ter participação da sociedade. Sindicatos, associações,
de trabalhadores, de empresários, religiosos, estudiosos, que possam dizer o seguinte: olha, a programação ela tem que ter um sentido social. Por mais que ela tenha o caráter comercial, porque as TVs são empresas comerciais. Tem que ter um objetivo. Mas elas são concessões do Estado. Elas são concessões do Estado. Exatamente. Como concessão do Estado, ela tem que ter um sentido social, um sentido educativo, um sentido cultural. Senão nós estaremos apenas simplesmente transformando um grande patrimônio, que é a capacidade de gerar esse volume de informações e transmitir para todo o território nacional, e usar para prejudicar a formação do povo brasileiro. E para enriquecer 6 famílias. E para enriquecer as famílias que detêm o controle desses meios. Deputado, cada vez que a gente fala um pouco sobre o controle da mídia, se fala em censura. Eu queria que o senhor explicasse um pouco a respeito da separação que se faz entre censura e controle da mídia. Porque controle da mídia tem em Portugal, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, né? Na França. E aí, lá não é censura. Quando você fala nisso no Brasil, é censura. Aqui o senhor acredita? Eu acho que a palavra controle, ela acaba levando à conclusão da censura. Eu uso a visão da supervisão pública do papel social dos meios de comunicação. Se há um patrimônio público que ele é tão importante que merece a sua previsão constitucional, inclusive da sua função social. E se há, digamos, simultaneamente um grande interesse comercial, é necessário que o Estado haja para assegurar o interesse público. O interesse público não tem nada a ver com controlar conteúdo, impedir a veiculação de opiniões, impedir a veiculação, significa, na verdade, permitir que haja um espaço público onde o cidadão, individualmente ou através de entidades que o representem, possa representar e exigir que o Estado se pronuncie sobre determinado assunto. Por exemplo, tem a vinculação de algo que o cidadão considera uma propaganda contra o interesse da sociedade, ele pode fazer uma representação, apresentar a instituição vai fazer uma apreciação para emitir um parecer sobre aquilo. E esse parecer pode virar base para um processo judicial. Quer dizer, o ente supervisor, ele não produz efeitos vinculantes automaticamente. Ele vai simplesmente dar um parecer público e vinculado ao interesse social. E conduz para a resolução do caso, ou seja, para que... Procura evitar que haja o processo judicial, o eventual processo judicial. Ele procura que é uma correção, que é uma correção exatamente. De rumos. Inclusive, para debater qual é o impacto econômico. Eu falo assim, hoje, a gente discute que um juiz pode favorecer ou prejudicar uma pessoa através de uma decisão judicial. Vai ter uma instância de recurso. Sim. O cidadão prejudicado pode recorrer para a instância superior. Uma matéria, num programa de grande audiência, pode prejudicar definitivamente um empresário, um político, um sindicato, uma entidade empresarial, pode criar um constrangimento que ele é irrecorrível. E aí você precisa de uma instância em que essa pessoa, essa entidade também possa se defender. No passado existia, né, que era o direito de resposta, que acabou, porque tinha na legislação que tinha o direito de resposta, era a lei de imprensa do Brasil, Isso. Não tem mais direito de resposta. Está previsto na Constituição. Mas não tem mais a lei de imprensa. A lei de imprensa não existe mais, né? Se não tem a lei de imprensa, na minha opinião, por favor, permanece auto-aplicável. Isso é um grande debate jurídico. A melhor forma de esperar o debate jurídico é pela política. O Sérgio Redó, que é o presidente da API, Associação Paulista de Imprensa, sempre fala que deveria existir essa questão garantida do direito de resposta. Se a própria Constituição garante... Mas tinha uma lei específica, assim... O direito à imagem, se eu tenho direito à minha imagem, a minha honra, a Constituição garante expressamente, sem depender de regulamentação, por que precisa regulamentar o direito de resposta? Essa é uma boa pergunta. É que no Brasil tem muita coisa que está na lei que não é regulamentada e o pessoal fala, então não vamos implementar, porque não está regulamentado. Mas aí o Judiciário tem que reconhecer que o princípio constitucional, ele só carece de regulamentação para sua implementação quando está expressamente previsto na Constituição. E no caso do direito à honra, não está. Então nós precisamos trabalhar com objetividade. A questão fundamental aí é perceber que nós temos um desafio nacional. Para uma democracia que pretende se consolidar, nós precisamos construir instrumentos para que essa democracia possa prevalecer sobre os grandes interesses econômicos. E aí
a regulamentação dos artigos da Constituição que preveem já dispositivos importantes para assegurar esse papel social da comunicação, ela é essencial. E nós vamos ter que enfrentar isso. Não adianta ficar com medo de parecer censura. Não, ninguém quer censura. Nenhum partido talvez tenha lutado tanto contra a censura quanto o PT. E nós somos claros em relação a isso. Para nós não queremos censurar a opinião de ninguém. Nós queremos assegurar que os meios de comunicação cumpram as suas prerrogativas e as suas missões, a sua missão constitucional. Além disso, que haja um espaço para a sociedade debater. Para que lado nós queremos ir na área da comunicação? Quem vai decidir isso? É um ato de um burocrata ou nós teremos que passar por uma discussão ampla na sociedade? Essa é a questão fundamental. Deputado, eu vejo que na história da democratização dos meios de comunicação, algumas iniciativas parlamentares, elas, em determinado momento, elas poderiam existir, mas elas passavam-se por cima delas como se nada fossem. Eu vou dar um exemplo que em São Paulo, no governo do estado, nós tínhamos um deputado estadual, chamava-se Pedro Mori, agora ele é vice-prefeito numa das cidades aqui perto de Barueri, e ele, como deputado estadual, fez um projeto de lei dizendo o seguinte, olha, um percentual da verba oficial do governo do estado deve ir para as TVs e rádios comunitárias. E você tem audiência pública para debater o assunto. Eu lembro que o representante das empresas comerciais dizia, mas isso é o tipo de coisa que não tem nem discussão, não vai nem para plenário. 13 anos depois, muita coisa mudou no Brasil e hoje eu já vejo que um projeto de lei como esse passa a ter sentido não só na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, mas como na Câmara dos Deputados em relação a isso que você disse. Quer dizer, como é que nós vamos pensar o futuro da comunicação? Como é que nós vamos fomentar esse tipo de veículo que se propõe a ser plural? Né? Quer dizer, não é só uma voz, não é só um viés. Não é a voz do dono. Não é a voz do dono, é a voz daqueles que querem fazer os seus conteúdos. Exato. Então, eu lhe pergunto, como é que você enxerga que nesses últimos anos, projetos que antes não teriam cabimento e hoje são totalmente pertinentes? O país mudou, a democracia, nós estamos avançando na comunicação? Eu acho que nós estamos avançando. Eu acho que o fenômeno da internet já propiciou que se quebrasse, digamos, um congelamento do debate. Hoje você tem a internet com a possibilidade de ter veiculação de vídeo, veiculação de som, a possibilidade de pesquisas online, enquetes online e tal. Você cria já um ambiente de efervescência de debate. E permite também fazer uma reflexão. Se existe o Simples e o Sebrae para apoiar as pequenas e microempresas, se existe o Pronaf, que é para apoiar a agricultura familiar, por que não pode existir uma disposição legal para apoiar as TVs comunitárias, as rádios comunitárias e também, eventualmente, pequenas empresas do setor de comunicação na área de internet, na área de jornais impressos, de revistas. Jornais de bairro também. Jornais de bairro. Somados são tiragens maiores do que a Folha de São Paulo, do que o Estadão. Você pode estabelecer um critério a partir de elementos de vínculo com a comunidade, a partir da tiragem, da abrangência regional, para estabelecer o seguinte, um percentual da publicidade oficial, tanto da administração direta quanto das estatais, deve obrigatoriamente passar por esse tipo de emissora de TV, de rádio, por esse tipo de publicação, por esse tipo de site na internet. Para quê? Para fomentar. É o mesmo papel do Pronaf, da agricultura familiar. É o mesmo papel das linhas de crédito de juros baixos para... Do BNDES, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Um exemplo concreto é o Proger, que é um programa com recurso do FAT, que é aplicado através dos bancos oficiais para pequenas e microempresas. Você pode ter também um dispositivo que a publicidade pública, a publicidade do governamental, das estatais, deverá ter a previsão de um percentual que vai diretamente e evidentemente, com a fiscalização para não haver concentração também em uma única emissora, em algumas emissoras amigas. Sim, tem que ter uma regulamentação. Tem que ter uma regulamentação para distribuir de fato entre todas. Ok. Deputado, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença no nosso Mídia Cidadã, realmente uma alegria ouvi-lo. Destaco aqui que a autoria do seu projeto de lei a respeito de publicidade comercial nas TVs comunitárias é um projeto de lei que vinha sendo esperado há muitos anos pelas emissoras comunitárias e que nós vamos ter, eu digo todas as entidades de televisão comunitária no Brasil,
a Frenavatec, a ABSecom, a ACESP, todos nós aí vamos dar as mãos, nos unirmos para provocar a CCTI, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática, para que o processo pelo menos seja apreciado, seja votado e vamos conversar com os seus pares para que esse projeto possa realmente passar, ser aprovado. É uma alegria conversar com você e esse programa nós queremos que seja distribuído para todas as TVs comunitárias do Brasil para exatamente mostrar o tipo de iniciativa parlamentar que nós precisamos para desenvolver as TVs comunitárias do Brasil. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição para voltar outras vezes e principalmente motivar as pessoas que lideram e que militam na TV comunitária para a gente buscar a aprovação desse projeto o mais rápido possível, porque certamente esse ano é um ano pré-eleitoral e no ano que vem a Câmara e o Senado funcionam, né? Até julho, a partir de julho é a campanha. Então é bom que a gente consiga este ano ainda aprovar na Câmara para ver se no primeiro semestre de 2014 vai para o Senado. Nós aprovamos no Senado para que essa pequena contribuição, que é uma contribuição pequena, modesta, que avança um pouquinho, não precisa avançar muito mais. Mas criminaliza as TVs comunitárias. Exatamente, você abre um espaço para que possa haver a publicidade comercial nas TVs comunitárias e com foco, como eu disse anteriormente, é uma publicidade voltada para o empresário local, ou seja, é um espaço também que ele conquista para poder divulgar sua atividade. Muito obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigado, deputado. E agradeço também a todos os telespectadores que estão aí acompanhando a programação do nosso Mídia Cidadã, que é distribuído numa emissora pública não governamental. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.